Este foi a Avo da Torá, o serviço da Torá da Parashá Yitro desta semana. Agora com vocês, Shimon. Shabbat Shalom. A você que está nos acompanhando, seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anussim. Você que nos acompanha pela TV Anussim Brasil no YouTube. E você que nos acompanha pela página oficial da Sinagoga Anussim Brasil no Facebook. A vocês, eu quero convidá-los a curtir, deixar o seu like nesta transmissão, neste vídeo, e a compartilhar com os seus amigos nas suas redes sociais. É muito importante. E se você ainda não é um inscrito, está aqui pela primeira vez, convido você a inscrever-se no canal e ativar as notificações. Assim que nós estivermos ao vivo, você receberá, então, um aviso no seu smartphone, poderá acompanhar os serviços sinagogais aqui, diretamente da Sinagoga Anussim Brasil. Muito bem, Parashá Yitro, estamos compondo esse dia de discussões com o nosso minyan, com a nossa comunidade, onde fizemos as principais rezas do Shabat, e isso serve para nos colocar em estado apropriado para então discutirmos, para lermos a Torá, então discutirmos alguns aspectos sobre a Parashá desta semana. Afinal de contas, a Torá é a própria presença do Eterno entre nós e em nossos corações. É a forma que Ele entregou a nós. Nós, como seres humanos, precisamos de algo que possamos compreender, de algo lógico. Como o Eterno é ilimitado, Ele não se limitaria a uma pessoa, a um objeto. Ele nos deu a sua Torá. E todo Shabat, quando nós nos reunimos na sinagoga, nós nos assentamos com o próprio Criador através da sua Torá, e então temos a oportunidade de conversar com o Eterno. Hoje, essa Parashá de Yitro nos traz dois grandes acontecimentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro foi a chegada de Jetro, de Yitro, o sogro de Moshe, ao acampamento do povo hebreu, e ao conselho que Jetro deu a Moshe, e a separação dos líderes. Então, Israel começa, nesse momento, a formar a sua comunidade, a sua sociedade. Passa a existir, então, uma hierarquia, passa a existir, então, uma divisão de tarefas, que até então tudo era projetado em Moisés, em Moshe. Todas as obrigações espirituais, administrativas, acabavam nas mãos de Moshe. E Jetro constatou que aquilo não era bom, que aquilo não era algo que levaria o povo adiante. Mas antes, Jetro se converteu antes disso. Jetro, sabendo da magnificência, da grandeza da saída do Egito, o que Deus fizera pelo povo hebreu, Jetro então reconhece a grandeza desse Deus e passa a servi-lo. Os sábios dizem que Jetro, antes disso, tinha apenas deixado a idolatria. Ele abriu mão dos seus ídolos, mas não tinha se voltado diretamente ao Deus de Israel.
Os nossos sábios nos dizem que quando Moshe relatou a Jetro tudo o que havia acontecido, então Jetro se voltou ao Deus de Israel e trocou o seu nome, né? Aí que ele passou a se chamar Itro. E o outro acontecimento é justamente a entrega da Torá, a outorga da Torá, ao povo de Israel, que também foi o maior acontecimento, né? Cheio de detalhes, de acontecimentos. Então nós vamos comentando sobre isso no decorrer desta paraxá. Agora são 11 horas e 13 minutos, horário de Brasília, e você que nos acompanha pode mandar o seu recado, o seu comentário, o que mais lhe chamou a atenção na leitura desta paraxá e o que você tira deste ciclo. Estamos no segundo ciclo, a Sinagoga no Sim Brasil segue o ciclo trienal e este ano é o segundo ciclo. Então, a cada ano nós conseguimos tirar algo especial para levarmos para a vida, né? Algo que nos ensina e nos âmbitos profissionais, espirituais, porque a Torá, ela não trata só de espiritualidade, mas ela é a lei, ela também traz questões técnicas, questões que vão nos ajudar em todos os aspectos de nossas vidas. Muito bem, então você pode mandar o seu recado para cá e nós vamos, dentro das possibilidades, fazer a leitura com comentários que tenham a ver com o tema da paraxá, né? Outros comentários não vamos dar destaque. Muito bem, vamos começar então com o Hanor, falando sobre a cabala da paraxá Itro. Shabbat Shalom. Paraxá Yitro, não? A revelação da Torá, os 10 mandamentos, a Sereia de Brot. Falando acerca do misticismo, não? E as coisas que estão por trás da paraxá, ou do nome de Yitro. Yitro é o nome do sogro de Moshe, mas a palavra, o seu nome, as primeiras 3 letras, Yud, Tav e Resh, formam o verbo yeter, que é colocar sobre algo, ou seja, colocar uma coisa por cima, não? Então, realmente é como mensagem de que o Eterno colocou a Torá sobre nós, não? Que é como nossas asas, isso que nos ajuda a voar, a chegar nesse ponto que nós precisamos, não? E o valor numérico da palavra Yitro é 616, não? 616 é o valor numérico da palavra Yitro, não? Isso por aí, por enquanto, a cabala e a gematria da paraxá. Muito bem, eu quero começar lendo um comentário dos sábios a respeito da chegada de Jetro, de Yitro, ao povo judeu. Então e aí nós vamos comentar sobre ela. Até então, Jetro não considerara converter-se ao judaísmo, ao Deus de Israel, e juntar-se ao povo judeu, pois achava que fosse suficiente renunciar à idolatria e estabelecer individualmente um relacionamento com Deus. Nesse instante, porém, decidiu converter-se, pois nessa ocasião que ele mudou o seu nome de Yeter para Jetro, para Yitro. Muito bem. Os sábios trazem esse comentário, e é uma coisa que eu gostaria de falar com vocês que estão aí acompanhando, com o Bnei Anussim. O Bnei Anussim, quando ele vai estudar as suas origens, então ele vai descobrir em um determinado momento que ele deve deixar a idolatria, que ele deve deixar todos os seus conhecimentos religiosos e então se aproximar do verdadeiro Deus, o Deus de Israel e do povo. Em dado momento, a pessoa decide por si só que ela vai estar sozinha e vai deixar a idolatria. Então, ela resolve, de hoje em diante eu não sou mais, como ele é um Bnei Anussim, então ele não é mais um cristão
um evangélico. Eu sou um monoteísta. Mas ele não fez a sua aproximação do Deus de Israel e nem do povo escolhido pelo Eterno. Então, o comentário que eu quero fazer em relação a essa passagem de Jetro é que ele sentiu a necessidade de estar ligado ao povo hebreu. Não bastava apenas reconhecer que havia um único Deus, ou eu sou um monoteísta, mas ele tinha que se converter às leis daquele Deus e se ligar ao povo daquele Deus. Não foi o suficiente. Embora ele estava satisfeito em ter deixado a idolatria, porque Moisés havia ensinado sobre isso, sobre o Deus de Israel, o Deus de seus antepassados, Deus de seu pai e de sua mãe. Mas Jetro, que foi líder de seu povo, era muito respeitado entre as nações daquela época. Os nossos sábios trazem que Jetro compunha o conselho de Faraó. Ele resolveu abrir mão, como se Jetro tivesse sido excomungado da sua comunidade, mas era uma pessoa muito sábia, então ele mantinha uma boa relação com aquelas nações. Ele não foi se converter diretamente, mas quando chegou e ouviu os relatos de Moshe, porque a notícia já corria entre as nações que o povo de Israel havia deixado o Egito debaixo de uma mão poderosa, que era a mão do Eterno, atravessaram o mar de juncos, derrotaram os amalequitas. Então aquilo era muito grande. Jetro estava curioso. E ouvindo esses relatos, ele se maravilhou e resolveu então fazer a sua conversão. A conversão dada pelo Eterno era justamente abrir mão de seu passado, adorar o Eterno, ser circuncidado, obviamente. Então ele passou a estar ligado ao povo hebreu, ligado ao pacto de Israel. Então você, Bnei Anussim, que nós gostaríamos de trazer, é que não basta apenas você abrir mão do seu passado. Você deve se ligar ao povo de Israel. Se você pretende agradar a Deus, se você quer restaurar aquilo que foi tirado de você, você não conseguirá fazer isso sozinho. Um outro aspecto aqui é a vida em comunidade. Por que Jetro, de alguma forma, teve que se ligar ao povo de Israel? Porque nós fomos separados para ser um povo e não um indivíduo. Então, não existe um adorador do Deus verdadeiro que viva sozinho. Ele só terá êxito no seu papel espiritual, religioso, humano, se ele estiver vivendo em comunidade. Porque o papel do povo de Israel, depois nós vamos ver isso na entrega da Torá, é modificar o mundo, é consertar o mundo. E você sozinho não conserta nada. Então, Jetro estava sozinho. Ele já não estava mais com aquele povo da qual ele tinha origem. Inclusive, Jetro tinha os sábios dizem que Jetro tinha uma ascendência egípcia. Então, ele abriu mão do seu passado, mas não foi o suficiente. Ele teve que ser inserido no povo.
nós, enquanto indivíduos, vivemos em comunidade. Hoje nós temos aqui a nossa sinagoga, a nossa comunidade, temos as famílias, e você que está aí, que está sozinho, você deve olhar isso de uma forma, olhar com carinho essa oportunidade e se juntar ao povo de Israel, se juntar ao povo hebreu, ao povo judeu. Essa é a forma perfeita de adoração. Quando nós estamos aqui rezando, nós conseguimos compor uma melodia que nos conecta com o sagrado, e essa melodia ela é perfeita. Quando falta um, a melodia já começa a sair desafinada. Por isso que existe o minyan. O minyan, ele representa o povo, a comunidade. Então, quando o minyan está reunido, ele pode fazer serviços específicos. A leitura da Torá. Ou seja, ele pode trabalhar com perfeição. Então, a unidade comunitária é que vai trazer a perfeição ao indivíduo. Então, nós devemos prezar por isso. Devemos prezar pela formação comunitária. Assim como Jétro sentiu a necessidade de se juntar ao povo, além de abrir mão da idolatria, você deve se juntar ao povo. Não é suficiente você apenas abrir mão da idolatria. Você tem que professar o Deus de Israel e se juntar ao povo de Israel. Você tem que estar junto. Viver sozinho não é. Não foi, o povo hebreu não foi feito para viver sozinho. Ele foi feito para viver em comunidade. Então, eu quero agradar a Deus, eu quero estar próximo do Criador, eu quero louvá-lo, eu quero agradecê-lo, eu quero ter uma vida boa, feliz e tranquila, como dizem as nossas rezas. Então, devemos buscar viver em comunidade, estar juntos, de alguma forma. O Shabat, ele é a nossa porta de entrada à mesa do Criador, onde nós vamos compartilhar do alimento que é a Torá. É um alimento espiritual, é um alimento intelectual, cultural. Daqui nós tiramos sabedorias para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para a nossa vida cotidiana. Então, é uma forma de nos alimentarmos, mas nós só podemos fazer isso juntos. A forma perfeita de estudar a Torá é em comunidade, é vivermos em comunidade. Então, esse aspecto eu gostaria de trazer e ponderar com você que está nos acompanhando, você que está se aproximando. Você só estará vivendo uma vida religiosa, espiritual, uma vida plena, se você estiver realmente inserido a uma comunidade. Benjamin Zait, pode fazer o seu comentário? Shabbat Shalom. Então, esse ponto é fundamental, esse ponto que Shimon levantou é fundamental. Sempre foi, sempre vai ser. Nós temos aqui um ponto, essa nossa leitura de hoje é muito complexa, é muito grande, é fantástica, é riquíssima. Tem um ponto aqui, para ressaltar essa posição. Quando Yitro deu a ideia de formar os grupos de juízes de 1000, de 100, de 50 e de 10, ele deu a ideia e Torá apenas diz o seguinte:
E Moshe realizou isso. Ou seja, ele colocou a posição de Yitro uma posição mais importante do que a posição de Moshe, que realizou aquilo. Porque imagina o seguinte, para você criar toda uma estrutura de poder, toda uma condição de que isso venha a funcionar de forma eficaz dentro de uma comunidade, não deve ter sido um trabalho fácil. Deve ter sido um trabalho muito extenuante, muito difícil, de coordenação, de convencimento do povo. Enfim, houve um trabalho muito sério, muito importante e muito grande. Só que isso não foi chamado a atenção em Torá. Por quê? Porque nós temos que dar valor às pessoas, e damos valor às pessoas deixando que elas brilhem. A comunidade, ela vive de pessoas brilhando em conjunto, em comunidade. É disso que vive uma comunidade estável. Nós temos aqui um exemplo para fazer esse paralelo muito interessante aqui nessa Haftará de hoje. Serafins estavam por cima dele para servi-lo. Enfim, descrevendo, cada um tinha 6 asas, tal. Então, com 2 asas voavam, pedindo permissão, olha só, pedindo permissão uns aos outros. Pedindo permissão uns aos outros, diziam a uma só voz, Santo, Santo, Santo é o Eterno dos Exércitos. E toda a terra está cheia de sua glória. O que quer dizer isso? Nenhum deles se sobrepôs ao outro. Nenhum deles foi mais importante do que o outro. Nenhum deles falou antes do outro e nem depois. Ou seja, esses serafins, eles estão dando um exemplo para nós de como a comunidade se mantém estável e se mantém unida. Não podemos ficar separando, eu sou judeu sefaradita, você é askenazita. Eu sou isso, você é aquilo. Não, judeu é de uma só Torá. Não existem 2 Torás. Toratot. Existe só uma Torá. Então, a Torá é a verdadeira Torá. É a Torá e é essa que deve fazer seguir e orientar a cada judeu, a cada indivíduo, para quê? Através da união feita por esse laço importantíssimo chamado Torá, esse laço venha a enlaçar todos os judeus, todas as comunidades judaicas. E assim nós faremos a nossa união completa. E só assim, apenas e tão somente assim, seguindo ao Eterno, obedecendo ao Eterno, obedecendo o Torá na sua íntegra. Porque, como diz aqui, os altares eles têm que ser feitos de pedras que não foram talhadas, que não sofreram a quebra. Por quê? As pedras, elas representam a eternidade, elas representam, até no final das contas, o próprio Eterno. Nós não podemos moldar o Eterno à nossa vontade. Não. Está tudo aqui, está tudo na Torá. Nós não podemos moldar. A Torá não está bonita. Deixa eu consertar aqui esse pedaço, deixa eu cortar aquele pedaço ali, deixa eu modificar esse aqui. Não podemos. Isso não pode existir. É um só povo, é uma só Torá. Enfim, somos apenas e tão somente um. E assim devemos fazer. A nossa sinagoga, ela é uma sinagoga única. Cada sinagoga é única. Porém, a junção de todas elas formam um conjunto que, a falta do templo, o templo foi destruído, todas essas sinagogas juntas, unidas, elas se formam uma só. E é como fosse aquele templo que foi destruído e construído, integrando cada uma dessas sinagogas. Baruch Hashem. A Sara Costa, ela diz assim: nós somos de Florianópolis e desejamos estar em uma comunidade, mas nesses momentos é inviável. Como atingir a plenitude espiritual sem
sem estar na comunidade, como foi dito. Sara, não há como atingirmos uma plenitude espiritual sem vivermos em comunidade. Não há. Por isso que o povo hebreu, ele construiu o tabernáculo, depois construiu o templo, que era justamente para reunir todos os esforços espirituais e práticos ali naquele lugar. Essa é uma realidade. Israel é uma grande comunidade. Estamos na diáspora, temos todas as dificuldades de vivermos em um país onde não é um país judaico, não é um país que possui uma estrutura para nos ajudar, ou seja, nós não temos sinagogas em todas as cidades brasileiras, em todos os bairros. Essa é a nossa realidade. Hoje nós utilizamos de tecnologia para que vocês possam estar conosco. Seria uma forma de você estar conectado a uma comunidade. Você está aí acompanhando, nós estamos aqui discorrendo sobre a Torá, conversando, aprendendo, e você está junto de nós, você e sua família. Então, você não está plenamente isolada. A tecnologia, graças ao Eterno, que deu inteligência ao homem para desenvolver isso, agradecemos a Ele também por nos permitir termos essa estrutura e de podermos disponibilizar esse serviço a você que está aí a milhares de quilômetros distante desta sinagoga aqui, que está de portas abertas. Mas a realidade de quem vive na diáspora é outra, é diferente. Devemos sim focar em estarmos próximos a uma comunidade. O povo de Israel saiu do Egito, não estava bom, estava sendo escravizado no Egito, ele saiu de lá e foi para uma terra boa, que manava leite e mel. E nós devemos fazer isso. Se não tem comunidade onde estamos, vamos buscar um lugar adequado para nós, para nossas famílias, e que tenha uma comunidade. Devemos pensar nisso. Devemos tomar todas as precauções, devemos elevar uma estrutura mínima para podermos estar vivendo em comunidade. Você deve se preparar para isso. Não é algo que você vai realizar de hoje para amanhã. Nosso país está em crise, o nosso país está em crise sanitária, em crise financeira. Então, nem todos têm recursos para pegarem a mudança, colocarem num caminhão e vamos para Ponta Grossa, vamos para Campinas, vamos para Brasília, vamos para Criciúma, em Santa Catarina, Curitiba, Imperatriz do Maranhão, São Paulo, capital. Ainda não conseguimos cobrir, é a nossa missão enquanto comunidade, enquanto instituição, cobrir todas as capitais brasileiras num primeiro momento e a longuíssimo prazo, as principais cidades do país. Mas essa não é a realidade hoje dos Bnei Anossim. Eles estão isolados, estão sozinhos. E esse isolamento não possibilita essa conexão espiritual perfeita. Ela será perfeita quando você estiver vivendo em comunidade. Por enquanto, nós vamos improvisando. Você está aí na sua casa, acompanhando o serviço sinagogal que nós realizamos aqui. Hoje é a forma que nós encontramos de amenizar este problema. A dificuldade de estarmos em comunidade. Vamos com o Hanor fazer o seu comentário. Ou seja, essa é uma inquietude que existe desde Abraão, porque poderia eu fazer a pergunta, não? Qual era a necessidade de Abraão ir procurar aquelas pessoas que estavam os viandantes para trazer para seu acampamento, não? Realmente é que para nós alabar o Eterno, fazer com todos os que nós temos que fazer como a liturgia e aquilo, nós precisamos de um grupo de pessoas. Por isso que existe o Minyan, não? Para fazer as rezas, não? Então ele procurava essas pessoas para eles também alabarem o Eterno junto com ele, não? Então é uma inquietude que está desde o começo do nascimento do povo dos Bnei Israel, existe essa inquietude, não? Gostei muito do comentário do Benjamin Seitz, e o meu pensamento ia por lá, não? E
pergunta que eu faço para os que nos estão ouvindo e estão participando nos chats, ou sea, tenho muitas perguntas, não? Mas a primeira seria, por que a Parashá se chama Yitro? Por que a Parashá onde se entregam os 10 mandamentos, que é a base da Torá, por que se chama Yitro? Por que não se chama Moshe? Moshe, que é o cara, Moshe é o cara que ele recebia os mandamentos do Eterno e ele passava para o povo. Por que não se chamou Moshe a Parashá? Yitro tem um mérito, que é que dos méritos do Yitro é que ele trouxe unidade, Yahad. Yahad em hebraico é uma qualidade que o povo precisa para se aproximar ao Eterno, Yahadut. Então, quando ele chegou, ele viu um povo que estava todo desalinhado, estava todo espalhado, cada quem tinha uma ideia diferente, cada quem estava puxando para seu lado, cada quem precisava de algo, mas não tinha ordem, não? Então, tudo estava no olho de Moshe, e Moshe era que tentava arrumar esses erros, não? Mas o Yitro trouxe uma ideia para ele, um conselho para ele, que era que o povo também tem a qualidade de julgar, também tem a qualidade de arrumar os erros, não? Todos nós, Bnei Israel, o nosso trabalho, bem falou o irmão, nosso trabalho aqui é fazer techuvá. Techuvá, que não é tanto voltar, sino arrumar as coisas. Nós vimos aqui neste mundo, o Lamacé, para arrumar as coisas, arrumar os erros, não? Essa mensagem, não? E o Yitro fez isso da melhor forma possível, não? Falou, você tem que encomendar um grupo de pessoas capacitadas para te ajudar. Então, nós também precisamos de ajuda para trazer unidade, não? Tanto assim que se você vai no capítulo 19 do capítulo, perguntam os sábios qual é o mérito qual foi o mérito dos Bnei Israel, porque os Bnei Israel precisavam de um mérito para receber a Torá, os 10 mandamentos. Qual foi o mérito? Que eles fizeram caso ao que falou Yitro, e por isso no capítulo 19 fala assim, o primeiro versículo diz assim: no terceiro mês saíram os filhos de Israel, saíram os filhos de Israel. Mas se você vai no versículo 2, diz assim: e acampou ali Israel. Já não fala os filhos, não fala plural, sino fala Israel. Porque eles já estavam todos juntos. E não fazia, já todos tinham permissão, eles perguntavam um ao outro: tenho permissão para falar aquilo que falaram os serafins? Santo, santo, santo. Então todos estavam juntos e todos receberam a Torá em uma mesma unidade, em um mesmo espírito, não? Que de fato, dos níveis da alma é Yahad também. Dos níveis da alma é Yahad, que é unidade, não? Que é quando nós podemos fazer esse laço entre nós e temos a aproximação máxima ao Eterno, não? Por isso foi que quando o povo passou pelo Yam Suf, o Mar Vermelho, depois todo o povo começou a cantar, porque eles estavam juntos em um mesmo sentimento, não? Em um mesmo espírito. E com respeito a outra pergunta que queria fazer, não? É uma pergunta que é um pouco forte, não? Mas isso tem que ver com a inquietude na nossa atualidade, os Bnei Anusim têm uma inquietude muito grande que se chama crise de identidade, não? Quem sou eu? Será que eu consigo? Será que eles me acolhem? Será que eu sou reconhecido? Então, a pergunta para as pessoas que nos seguem no chat é: a Rabanut, os rabinos da atualidade, chefes das suas ramas do judaísmo, aceitariam o Yitro como parte do povo dos Yehudim? É uma pergunta que eu não vou responder, não? Mas agora vou trazer outra resposta por cima disso. Trazendo um exemplo que eu chamo níveis de autoridade, não? Porque, ou seja, o Yitro falou, o Moshe falou com o Eterno e o Eterno deu uma resposta para ele. Você vai colocar chefes para 10, chefes para 50, chefes para 100 e chefes para 1000, se mal não me lembro, não? Então, quando um chefe de 1000 está na Beit, ou seja, no lugar onde se faz o julgamento,
no tribunal, sim, na Knesset, no tribunal, chefe de 10, ele não tem tanta palavra como aquele de 1000. Igual, Autoridade. Sim, o nível de autoridade dele era menor. Igual, se Moshe estava ali, a voz era de Moshe. Então, na atualidade, os chefes dos rabinos têm mais autoridade que Moshe, que aceitou o Yitro como parte do povo dos Bnei Israel. Então, ou seja, o meu comentário é para tentar acalmar o coração, porque todos passamos por isso, não? Quem sou eu? Será que me reconhecem? Será que se eu fazer a circuncisão, será que se eu entrar e fazer de tudo, será que eles me aceitam? Mas a Torá e Moshe fala que sim te aceita e não precisa de virar maluco por causa desses pensamentos, não? Então, o meu comentário é para tentar acalmar o coração dos Bnei Anusim, que às vezes precisamos de uma palavra assim, não? Então, acho que esse vai ser meu comentário por enquanto. Antes do Avinadav comentar, há algum comentário aqui no grupo dizendo o seguinte: que não há comunidade, somente aquele judeu de mãe judia entra na sinagoga. Isso não é verdade. Você está assistindo uma programação de uma sinagoga. Agora, a grande realidade, infelizmente, é que as pessoas esperam que exista uma sinagoga no seu bairro, na sua cidade. Essa facilidade não vai existir. Não vai existir. Isso não existe. O povo de Israel teve que lutar para sair do Egito. Teve que andar no deserto. Passaram por apuros, perrengues, dificuldades. Então, é fácil você colocar empecilhos, porque aí você consegue massagear a sua consciência. Olha, eu não vou porque não... Essa sinagoga Anusim Brasil, eu não vou porque eles não me dão o documento para eu morar em Israel ou um reconhecimento. Achou, então, uma dificuldade para que a consciência dele fique tranquila. O problema que o ser humano traz é sempre para ele se retirar do problema. Então ele vai dizer assim: ó Eterno, não me aceitam, eu sou um coitadinho. Eu sou um coitado. Eu sou um coitadinho. E não é isso, não é bem isso. Se você correr atrás, hoje existem cerca de 25 comunidades Bnei Anusim espalhadas pelo Brasil. Eu vi que tem uma pessoa do Rio de Janeiro. Tem uma pessoa do Rio de Janeiro que comentou aqui. Não tem comunidade no Rio de Janeiro, tem duas aí. Bnei Anusim, fora as outras. Mas comunidade dos judeus emergentes tem duas. Uma em São João do Meriti, outra em Petrópolis. Ah, mas não tem no meu bairro, é longe. Bom, aí o maná parou de cair lá no deserto mesmo. O maná parou de cair lá. Então, tem jeito, tem como. Ah, mas não tem na minha região. Então, vá para um lugar onde tem. Os nossos patriarcas, eles fechavam um poço aqui, eles iam cavar um poço lá no outro lado. A terra ficava ruim aqui. Por isso que nós fomos parar no Egito, porque a fome chegou onde nós estávamos. E aí nós fomos aonde tinha comida. Nós fomos para o Egito. Tem um amigo meu que está aqui nessa bancada que diz o seguinte: eu não sou árvore para ficar plantado. Está aqui o Abraham, o Abraham me ensinou essa. Eu não sou uma árvore para ficar plantado. E nós não somos árvores. Os judeus não podem ser árvores que ficam ali plantados esperando chegar alguém, cortar eles, queimar no fogo. Queimar no fogo. Os judeus que se mexiam
eles vieram para os Estados Unidos e não foram mortos no Holocausto. Eles fugiram, muitos vieram para o Brasil, muitos dos nossos familiares vieram fugidos da Alemanha, da Ucrânia, da Polônia, da Bélgica. E hoje nós estamos aqui. Mas se eles fossem árvores que estavam plantadas na Europa, muitos de nós não estaríamos aqui. Talvez essa mesa tivesse a metade das pessoas. Talvez você aí na sua casa, você não estaria aí também. Então nós temos que nos mexer. Entendeu? Aí, mas cadê o endereço? Você quer todas as facilidades entregues na sua mão. Corra atrás, existe um site. Lá no site, a Anunciem Brasil, tem lá, onde estamos. Tem aí os nossos telefones. Nesse vídeo está cheio de número de telefone, que se você entrar em contato, Shemuel Zakai vai informar você, olha aí no Rio de Janeiro, a comunidade fica em tal lugar. E eu já falei aqui, mas as pessoas não entendem, porque as pessoas não ouvem, elas não leem, elas não se informam. Então, se você fizer contato conosco, nós vamos colocar você lá dentro da sinagoga dos Bnei Anusim. Agora, é para quem quer compor o povo. Quem é um curioso, quem só quer um status, a porta da rua é serventia da casa. Né? Aqui não é o seu lugar. Aqui é para quem quer compor o povo e viver uma vida religiosa, cultural, espiritual, judaica. Às vezes a gente fala um pouco dessas verdades porque não existe coitadismo. Não existe. Jetro decidiu, desceu ao acampamento do povo hebreu e fez o que ele queria fazer. Foi atrás. O povo de Israel caminhou 40 anos nas próximas parashot, nós vamos estudar isso, no deserto para ir chegar na terra, mas estava em constante movimento. A vida, ela é um constante movimento, no aspecto espiritual, religioso, cultural, material, profissional. Você tem que se movimentar, você tem que crescer, você tem que se aperfeiçoar. Agora, você entra aqui no chat da sinagoga e fica reclamando. Então, a gente fala um pouquinho de verdades porque tem um jeito. A não ser que você more num sertão onde não há nada, aí, o que nós vamos dizer? Então, vá para um lugar onde há uma comunidade. Se você quer viver isso, vá para um lugar onde tem uma comunidade. E comunidade, gente, não é o prédio. Não é o prédio. O prédio serve para não chover em cima dos estudantes de Torá. Você pode reunir na sua casa com as pessoas, com a sua família. Você estará formando um corpo sinagogal. A partir de 10 pessoas, você já tem um minyan, já está apto para construir a sinagoga, para receber o rolo da Torá, para construir o mikve. Você pode ter a sua sinagoga aí na sua cidade. Mas as pessoas dizem assim, mandam e-mails para nós diariamente. Quando é que vai ter uma sinagoga aqui na minha cidade? Aí é o seguinte, quando você fizer, o Zaid está dizendo aqui, quando você construir uma. Aí tem um sujeito em São Paulo que mandou um e-mail, quando é que vai ter uma sinagoga em São Paulo? Aí nós dissemos, já tem, está na Avenida Paulista. Não, quando é que vai ter aqui no meu bairro? A Avenida Paulista é longe para eu chegar. Então, essa facilidade nós temos que entender, ela não vai existir. Não vai. Agora, de uma vez por todas, não se lamente, não coloque na culpa da comunidade judaica tradicional, não coloque a culpa neles, porque existem sinagogas, casa dos Bnei Anusim, para receber você. Se não fisicamente, virtualmente você pode estar aqui com a gente. E você pode se associar, você pode ajudar a manter, a construir
Você pode uma vez por mês ir a uma comunidade, ou uma vez por ano. O povo de Israel, eles não moravam todos em Jerusalém, no templo. Israel era muito grande. Em muitas cidadezinhas, vilarejos, não tinha uma sinagoga. O povo peregrinava na época das festas. Em Pessah, Shavuot, Sukkot. Então, há meios de você viver em comunidade. Há meios, mas você tem que movimentar o seu cérebro. Faça ele funcionar a seu favor. Uma vez por ano, você ir à comunidade mais próxima. É possível? 2 vezes. Outros vão conseguir ir uma vez por mês. Outros a cada 15 dias. De alguma forma você vai estar ligado a uma comunidade. Em algum momento da sua vida você vai ter aquela conexão perfeita com o sagrado. Mas o importante é você fazer, é você se mexer, é você colocar as suas ideias, os seus planos para funcionarem. O lamento, nós lamentamos sim, o Brasil é um país continental, não conseguimos atender a todos. O Eterno abençoa essa cidade onde nós estamos aqui, no Paraná, no interior do Paraná, onde nós temos essa casa completa. Aqui nós conseguimos exercer a forma mais perfeita de adoração, de reunião, porque conseguimos estar em comunidade. Isso nós temos que valorizar, as pessoas que estão aqui devem valorizar isso. Lamentamos profundamente por você que não consegue sair hoje da onde você está e ir até uma comunidade. Lamentamos de coração, mas existem meios. Nós temos muitas pessoas que estão aqui, hoje, aqui nessa cidade, e nas outras cidades onde nós temos comunidade, pessoas que se mudaram, que saíram de onde estavam com sua família e foram aonde tinha uma comunidade, para viver em comunidade. Enfim, vamos continuar com Avinadav Ben Israel e seu comentário. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Exatamente, dando um pouquinho de continuidade no que o Shimon estava falando, eu estava acompanhando aqui os comentários, então, realmente existem pessoas que têm essa dificuldade. E não adianta você ir procurar uma sinagoga tradicional que você não vai ser recebido mesmo. Então, não tem como. Existem as portas abertas para receber os que são descendentes, os Bnei Anusim, que não tem como comprovar que é filho de mãe judia, como vocês estavam comentando aí no site. Isso é para que haja um reconhecimento nas comunidades ortodoxas, né? E nós, Bnei Anusim, não somos ortodoxos, né? Então, por esse motivo, as portas estão abertas para todo o descendente que quer fazer essa aproximação, né, fazer o seu retorno às práticas dos seus antepassados, né, dos nossos antepassados, né. E busquem, entre em contato, vocês que estão pedindo aí o endereço de sua cidade ou do seu estado, entre em contato com os telefones aí que tem aí na tela, e vocês vão, não hoje, mas a partir de amanhã, e vocês vão ter a resposta, onde vocês podem encontrar uma comunidade, Anusim, onde a porta vai estar aberta para você, beleza? E elas estão, as portas estão abertas, a comunidade Anusim Brasil é de linha conservadora, como bem lembrou o Avinadav, e está apta a receber você e a colocar você nos caminhos. Para você que está começando agora, você que já tem uma iniciação nesta vida religiosa, cultural, então você seguirá os teus caminhos juntos a uma comunidade, tá certo? Antes de encerrarmos, faltam poucos minutos, para não nos estendermos muito, vamos então, eu quero comentar com o Minian, que o Minian comente um pouquinho sobre a entrega da Torá. Tinha muito mais para a gente falar ali da chegada de Jétro. A divisão de tarefas é algo primordial, como o Zait trouxe esse aspecto. É um dos grandes acontecimentos do povo hebreu, quando Moshe, os sábios dizem que Moshe ele
Ele tinha gosto de ensinar o povo ele mesmo. O carinho, ele receber os ensinamentos do próprio Deus, e ele mesmo queria passar esse ensinamento ao povo pelo amor que ele tinha. Então, ele estava retendo aquela autoridade e ele mesmo tentava passar ao povo. Mas Jetro constatou algo que ninguém tinha visto. Isso ele viu de forma física. Quando ele chegou, havia uma reunião. Os sábios dizem que se passaram 4 meses desde a chegada de Jetro e a sua conversão ao acontecimento da divisão, né, de tarefas, da escolha de juízes. Os sábios trazem mais ou menos esse período para a gente entender. E Jetro então constatou, Moshe se reunia na sua tenda, onde ele recebia os anciãos, os sábios, né? O seu irmão, mais 70 homens, ainda não tinha estabelecido, e o povo. E os sábios dizem que eles ficavam em pé, até que Moshe conseguisse atender a todos. Às vezes nós tratamos aquilo com tanto carinho que queremos segurar só para nós. Não, mas deixa que eu mesmo faço, porque eu trato com tanto carinho, eu gosto tanto de fazer isso, e às vezes você se sobrecarrega pelo excesso de segurança, né, para segurar aquela atividade, segurar aquele a fazer que você poderia passar para outro, mas você gosta de fazer. Eu gosto de fazer. Só que de repente tem algo maior que você deveria estar fazendo. Então Jetro constatou que Moshe estava se desgastando. Embora ele estivesse se alegrando, ele não fazia aquilo com tristeza, ele fazia com alegria. E o povo recebia de bom grado. Mas ele estava se desgastando e estava desgastando ao povo. O povo era briguento, o povo era encrenqueiro. Eles brigavam por coisas inacreditáveis e levavam a Moshe. Então, muitas vezes, um caso grave deixava de ser resolvido porque Moshe estava deliberando sobre 2 galinhas. 2 vizinhos que estavam brigando por causa de frango. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Isso não é literal. Então, Jetro constatou aquilo e tomou a liberdade de aconselhar o seu genro. Disse a Moshe que aquilo não era bom. Não era bom para ele, não era bom para o povo. O povo se desgastaria com Moshe porque ele não conseguiria resolver o problema de todo mundo. Eram 600 mil homens adultos, em torno de 3 milhões de pessoas. Um homem só, embora Moshe tivesse um nível espiritual mais elevado que o povo, pelo contato direto que ele tinha com Hashem, mas ele não conseguiria elevar todo o povo ao seu nível. Ele conseguia elevar aqueles que iam até ele. A espiritualidade de Moshe era tão elevada que ele conseguia elevar o povo junto com ele. Mas os sábios comentam que ele não conseguiria fazer com que o povo permanecesse com suas espiritualidades elevadas a longo prazo. Porque o povo também tinha os seus afazeres secular, eles trabalhavam, cuidavam da terra. Isso aconteceria quando adentrassem a terra, obviamente. Então, era necessário que Moshe instruísse o povo de uma forma diferente e distribuísse as atividades, as suas obrigações e capacitasse pessoas, treinasse, ensinasse esses líderes. Aí houve essa divisão, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 10 e de 50. Houve essa divisão, foi um trabalho bastante árduo para treinar todos esses líderes, para conseguir que todos falassem a mesma linguagem. Como disse Hanor, cada um puxava para um lado, cada um puxava a sardinha para a sua brasa. E não estava havendo entendimento, e a partir disso houve, e Moshe se alegrou, e aquilo
foi bom para o povo. Aquilo abençoou o povo. Então, às vezes em sua casa, no seu trabalho, na comunidade, há uma divisão de tarefas. Não precisa ser apenas o mesmo a fazer o Shema, não precisa ser apenas o mesmo a ler a Torá, não precisa ser apenas o mesmo a fazer a santificação do vinho. Temos que qualificar outras pessoas, e você, indivíduo, também deve se interessar por isso. Não precisa ser só a mesma irmã a fazer a halá do Shabat para a sinagoga. Não precisa ser apenas os mesmos a entregar a sopa para os moradores de rua. Mas há de se ter um interesse comunitário. E quando essa divisão for feita, nós não devemos achar ruim. Hoje o Zait vai fazer a leitura da Haftará. O Zait não pode achar ruim. Eu não quero. É uma honra. Qualquer coisa que você fizer para o sagrado, para ajudar o próximo, sedaká, varrer a sinagoga, limpar a sinagoga, pintar a sinagoga, lavar a sinagoga, é uma honra, é uma dádiva você fazer isso. Muitas pessoas que estão nos acompanhando devem ter esse sentimento. Eu gostaria de estar lá, nem que fosse para varrer o chão. Muito bem, então, Moshe dividiu, Jetro deu a sua ideia, e Jetro conversou com Moshe e falou: pergunte a Deus, pergunte ao Eterno se a minha ideia pode ser aceita ou não. Se ele aceitar, você segue com a minha ideia, a minha sugestão. Então, quando você às vezes imagina, eu poderia sugerir isso ao líder sinagogal, ao presidente da sinagoga, qual que é o termo? O gabai, o administrador da sinagoga. Eu poderia ter sugerido, então sugira. Você pode dar a sua sugestão. Não significa que ela tenha que ser implantada. Não significa também que ela vai ser implantada amanhã. Mas você tem esse direito, você tem esse dever de participar ativamente do movimento sinagogal. Isso não só na comunidade, mas no teu trabalho, na sua casa, com a sua vida pessoal também. Muito bem. E nós temos a entrega da Torá. O dia em que o Eterno foi dizer ao povo, o dia em que o povo fez esse pacto com o Eterno, o povo hebreu. Então, por que o povo hebreu, o povo judeu é o povo escolhido, é o povo de Deus? Porque ele aceitou a sua Torá, ele aceitou a sua presença, ele aceitou esse compromisso sem uma contrapartida. Aceitaremos apenas se. Não. O povo, num primeiro momento, disse: faremos. E faremos. Faremos e ouviremos e faremos. Isso. Avinadav, pode fazer o seu comentário. Então, aí a gente vê, em primeiro lugar, seguindo aí o teu comentário, a humildade que Moshe teve para aceitar o conselho de seu sogro, que nem era ainda parte de Israel, estava se achegando ali. Era um recém-convertido. Exato. E já teve a honra, né, de ser acolhido ali por Moshe, né? Mas porque a gente vê aí também a humildade que Yetrô também teve em reconhecer Hashem. Ele era se fosse um sumo sacerdote lá na sua terra, isso, né? Ele era um sumo sacerdote, dos midianitas, né? E quando Moisés esteve vivendo com ele, certamente Moisés falou do seu Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e que esse Deus ia tirar eles do Egito, né? Tirar o seu povo do Egito. Por essa causa ele teria que voltar ao Egito, né?
Então, quando ele teve esse encontro com Moisés e com todo o povo ali, chegou o momento que caiu a ficha para ele, de que realmente o Deus de Israel era o Deus acima de todos os deuses, que ele conhecia e que ele adorava. E então ele chega ali, depois que Moisés fala para ele tudo que o Eterno fez para o povo de benefício e tudo que o Eterno fez para os egípcios em juízo, né? Então ele diz: agora sei que o Eterno é Deus maior que todos os deuses, não há Deus maior do que Ele. Em cima no céu, embaixo na terra, não há outro maior do que Ele. A partir desse reconhecimento, foi que ele passou a ter o convívio com Moisés e com o povo e ver a necessidade de organizar ali o governo, né, a administração, para julgar todo aquele povo. E em seguida veio então a entrega da Torá, né, a outorga da Torá. Dos 10 mandamentos, em se falando em específico aqui, né, os 10 mandamentos que nos diz uma historinha, né, de que o Eterno ofertou esses mandamentos às outras nações também, né? Mas ninguém quis, né? Ninguém quis porque, de alguma forma, teria que deixar alguma coisa de lado, né? Teria que deixar de roubar, teria que deixar de adulterar e coisas parecidas, né? E quando chegou para Israel, então Israel nos conta a historinha, né? Perguntou, mas quanto custa, né? Não custa nada. Assim, então, manda 10. É nosso. É nosso. E chegou aí logo os 10 mandamentos, né? 10 mandamentos nos traz um aspecto de unidade, né? De que os 10 formam um todo, né? E nossos mestres falam que se nós tivermos condições, tivermos a habilidade de cumprir com os 5 primeiros, automaticamente nós cumpriremos os 5 restantes, né? Porque os primeiros levam ao compromisso entre o homem e Deus, entre o homem e o seu Criador. E uma vez ele tendo sabendo honrar como Criador, como o dominador de todo o universo, ele vai saber também honrar o seu próximo e a respeitar o seu próximo como um todo. Porque é assim, os 10 mandamentos, ele traz uma alusão de tudo aquilo que nós não queremos para nós. E o que nós não queremos para nós, não devemos fazer para o próximo, né? Então, ela é honroso nós cumprir com os mandamentos em relação ao próximo, porque nós estamos nos colocando em um status de segurança. Porque se eu não faço mal ao Zaite, automaticamente ele não vai fazer mal a mim também. É uma forma de nos proteger. O cumprimento dos mandamentos é uma forma de proteção para nós, né? Pode continuar. E o povo, quando subiram no monte ali, nós aprendemos ali uma lição também de humildade, né? E quando o povo escutou a voz de Deus, a voz do shofar que ia aumentando cada vez mais, e eles reconheceram a grandiosidade de Hashem e falaram: olha, não queremos mais ouvir essa voz de Hashem para nós não morrer. Então fala você com Deus e você fala para nós tudo que o Eterno falar para você. Então essa humildade partiu do povo em relação a Deus e a Moshe, porque eles colocaram Moshe como maioral entre eles e Deus, como uma forma de intercessor ali, né? Faz você lá que você não vai morrer, né? Se nós for, nós vamos morrer. Eu não vou comentar muito, deixar aí para o Avraham comentar um pouquinho, né? Mas é isso aí. Vamos lá, Avraham. Shabbat Shalom a todos. Então, eu vou ainda bater na mesma tecla que já foi batida aí sobre Moshe e Yetró, um pouco rápido. Quem era mais interessante para Deus, Moshe ou Yetró, para tirar o povo de Israel do Egito? Claro que era Moshe. Moshe foi o escolhido, mas
cada um tem a sua qualidade, como já foi comentado aí muito nesse assunto, mas cada um tem a sua qualidade. Para tirar o povo de Israel do Egito, Moshe era o mais qualificado de todos que existia na época. Não existia outro homem de coragem, de humildade, como já foi falado. Era um homem muito humilde, mas era muito valente, muito corajoso. E até porque quando ele viu o fogo lá no meio da sarça, que ele estava pastoreando as ovelhas, ele não teve medo de chegar perto para ver. E foi que ele encontrou ali com o Eterno. Agora, não seria fácil também a tarefa dele, como já foi dito, mais de 600 mil homens, que dá, só os homens, dá uma população e meia daqui de Ponta Grossa. E então, era muita gente para uma pessoa só cuidar. Então, ele teve a humildade, como já foi dito, de aceitar o conselho de Etró, de colocar ali os seus cooperadores para ajudar naquela tarefa. Então, também não vou dizer assim que esse assunto é mais importante do que a entrega da Torá, porque a Torá é mais importante do que tudo para o ser humano, para nós, mas inclui também essa parte aí, que foi muito interessante para o povo e sempre será para toda a comunidade, né? A união entre, como também já foi dito nesse assunto, né? A união entre os irmãos. Muito bem. Mais um comentário da mesa? Muito rápido, só um comentário rapidíssimo. É o seguinte, só para nós termos a ideia do trabalho que houve, que Moshe teve para implementar a ideia de Yitro e que não foi colocado em Torá, só para nós termos uma ideia, se nós considerarmos só os 600 mil homens e não os 3 milhões de pessoas no total, nós vamos ver o seguinte, só em termos de juízes de 1000, foram 600 juízes. Imagina uma pessoa ter que controlar, organizar, coordenar 600 pessoas. Já é difícil. Quanto aos juízes de 100, foram 6 mil juízes de 100. Juízes de 50, 12 mil. Juízes de 10, foram 60 mil. Você soma tudo isso aí, dá gente que não acaba. Olha o trabalho que teve Moshe para organizar isso e que esse trabalho não foi colocado para não sobrepor a importância da ideia de Yitro. Quando nós tivermos uma discussão, vamos, antes de responder e de brigar e de xingar e sair estapeando os outros, vamos pensar, não, deixa ele falar. Deixa ele falar, eu sei que eu estou certo. Eu sei que eu estou certo e a verdade, ela vai aparecer. Eu não vou brigar, eu não vou xingar, eu não vou fazer o meu coraçãozinho ficar dolorido. Não, deixa ele, a verdade vem. Muito bem. Então, para nós encerrarmos, os nossos sábios comentam, eu tenho uma versão aqui bem interessante do Rumash, e os nossos sábios comentam que aquele momento de recebimento, onde o povo estava se preparando, o povo teve que se preparar para receber a Torá. Tiveram que banhar-se, que lavar suas vestes. Algumas regras tiveram que ser seguidas, deixaram de ter relações com as mulheres por 3 dias, em preparação para o recebimento, para a outorga da Torá. E os sábios constataram que esse momento foi o momento da mais perfeita união do povo judeu, do povo hebreu. O momento em que eles se preparavam, assim, o ambiente estava diferente, porque o Espírito de Hashem já pairava sobre o povo. O povo estava movido a receber aquela dádiva que era a Torá. Então, os sábios dizem que não houve outro momento com tanta perfeição do povo enquanto comunidade, além daquele quando o povo estava reunido para receber a Torá. E nós temos essa oportunidade desta união perfeita quando estamos conectados com o Eterno no Shabat.
O Shabat é uma ilha. O Shabat é aquele momento que o povo judeu viveu. Nós voltamos àquele momento. É como se fizéssemos uma viagem no tempo. E podemos, sim, criar uma conexão perfeita com o Criador, com o Sagrado. Precisamos uns dos outros. Precisamos estar alinhados no mesmo pensamento, no mesmo objetivo, com todas as nossas diferenças, é claro. Isso nos proporcionará aquilo que o povo viveu, aquela perfeição de unidade que o povo de Israel viveu nestes momentos da entrega, onde receberiam os 10 mandamentos, receberiam a Torá do próprio Criador. E nós temos essa oportunidade hoje, sintetizada através da Torá, para vivermos esses momentos. E essa oportunidade é nos dada uma vez por semana, no Shabat. Então o Eterno nos entregou o Shabat, um dia de descanso, um dia de dedicação, para que pudéssemos nos reunir para ouvir a sua voz no Shabat. Abrindo aquele rolo lindo da Torá, nós ouvimos a voz de Deus. E nós podemos entender que podemos ser perfeitos como foi o povo no deserto, naquele momento. E isso está em nossas mãos. Não apenas na minha, não apenas com o Zait, o Avinadav, mas está nas suas mãos, você que está aí acompanhando. Está nas mãos de todos. Basta você pensar. Nós temos que pensar, nós temos que estudar e pensar. Mas pense de forma... Pense com a cabeça aberta, sem discriminação, sem coitadismo, usando a realidade. Para encerrar agora de vez mesmo, eu quero só ler os comentários aqui dos nossos irmãos. O Dani Roy. O Dani Roy diz assim, e é uma verdade, está aqui todo mundo para comprovar isso. Shabbat Shalom, quem quer realmente corre atrás. Nós moramos a 400 quilômetros da sinagoga e sempre que podemos estamos aí, é uma verdade. Ele não está aqui hoje, mas se você procurar lá nas fotos, na página no Sim Brasil, depois do Shabbat você vai lá procurar isso, você vai ver o Dani Roy aqui nas principais festas. Ele não está aqui diariamente, mas em determinadas épocas do ano, que é quando o povo de Israel peregrinava, o Dani Roy, com a sua família, peregrina até a sinagoga mais próxima. Nós temos a sorte que a sinagoga mais próxima dele é aqui. Então nós podemos conviver com ele e sua família por alguns dias. E é assim que você deve fazer. Então não é impossível. Aí você pergunta, não, mas o Dani Roy é um milionário. Não, ele não é. Ele é uma pessoa bem-sucedida, graças a Deus, como todas as pessoas que estão aqui, são bem-sucedidas, são realizadas, como você que está aí. Então, se ele é capaz, você também é. Acontece que, de repente, o que o Dani Roy tem a mais do que você, seja vontade, amor, carinho pela Torá. Parabéns, então, às famílias que vêm. A família Klein também anda 400 quilômetros para estarem aqui. Os nossos irmãos de Ventania, de Ibaiti, que rodam muitos quilômetros, mas em todas as festas estão aqui na sinagoga. Então, existe um meio. A Giane Galvão, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão, e tudo que fizer prosperará. Salmos 1, Passuque 3, é uma grande verdade. Vamos aqui, tem aqui alguns comentários. Muitas pessoas estão nos acompanhando, a Lúcia Andrade, o Ari Ribeiro, aqui de Ponta Grossa. Os conselhos vêm de onde menos esperamos, precisamos aprender a entendê-los. É verdade, em relação a Jetro e Moshe.
Muito bem, a Giane Galvão, o Carlos, o Agnaldo, a Fátima, Giane, muitas pessoas mandaram um recado aqui, e a gente levaria aqui uma meia hora para ler todo mundo, mas os principais, né, que comentaram sobre a Paraxá estão aqui. O Jefferson, o Felipe Pierre, o Ari de Baiti, um abraço a ele e sua família, o Kefa Ben-Yehudá de Campinas. Gente, uma coisa também que é importante, nós estamos vivendo um momento de pandemia, aqui no Paraná as coisas já estão voltando a uma normalidade, entre aspas, né? As aulas retornaram, as aulas municipais, acho que particulares, não sei do estado, mas o mundo está começando a girar novamente e a sinagoga também precisa começar. Você que está no seu estado e aí ainda existem as restrições, respeite as restrições que existem, né? Em São Paulo, por exemplo, não estamos realizando serviços justamente porque o governador decretou um fechamento desses serviços que não são considerados essenciais no estado de São Paulo. Então, tirando todo esse problema da pandemia que ocorreu em 2020, que afetou diretamente a vida comunitária, a vida sinagogal, onde os serviços tiveram que ser suspensos, tirando esse momento, nós temos que seguir em frente e rezar para que o Eterno abençoe, para que venha logo a vacina e que tudo volte ao novo normal, né? Existirá um novo preceito, uma nova forma de ver a vida e viver a partir desse momento, mas que tudo isso inclua a vida comunitária, a vida sinagogal, a nossa vida espiritual. A espiritualidade faz bem, os cientistas, os neurocientistas dizem que precisamos exercer uma espiritualidade, precisamos acreditar que existe algo maior do que nós, para que a nossa vida seja saudável, para que possamos ter esperança, para que possamos ter coragem. Então, quando você tem algo a resolver, você que tem uma vida espiritual ativa, você sempre acreditará que existe alguém maior do que você para te ajudar, para olhar por você. Quando você não exerce uma espiritualidade, existe apenas você, e você, por si só, não é nada. Então nós temos que ter essa conexão, é saudável, é importante você exercitar isso. Não estamos dizendo que você tem que ter, tem que ser, entre aspas, um clérigo, um beato, uma beata, entre aspas. Mas você deve ser, sim, ter a sua conexão em diferentes níveis com o sagrado. Muito bem, faremos agora a bênção, a santificação do Shabat, recitando a bênção do vinho.